Oi, leitores, eu sou Roberta, boas-vindas a mais um vídeo aqui do Leitura Contínua, o 7º vlog de leituras da semana desse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Já deixe seu like nesse vídeo, compartilhe, comente e vamos embora lá para esse vídeo, beleza? Segunda semana de fevereiro e eu já comecei esse domingo com uma leitura pesada que eu queria fazer há muito tempo e finalmente eu criei coragem. Não que eu não tivesse lido mais livros nesse estilo, mas enfim, eu li Irmãs em Auschwitz. Esse livro, ele traz uma protagonista, a Rena, que ela vai para os campos de concentração e ela vai enfrentar muitas dificuldades junto com a sua irmã, né? O Holocausto e tudo mais, tudo aquilo que a gente já sabe. A diferença aqui é que a Rena, ela foi uma das primeiras mulheres a ir para Auschwitz. Ela não foi sequestrada, ela não foi levada, nada disso. Muito pelo contrário, ela se apresentou voluntariamente para ir para os campos de trabalho, porque naquela primeira leva ainda se acreditava que era só campos de trabalho, não campos de concentração. Então ela se apresentou voluntariamente, achando que ela ia trabalhar por um tempo, que ela ia voltar para casa e ia ficar tudo bem. Só que a gente sabe que não foi bem assim, né? Então, ela foi no primeiro transporte de mulheres para Auschwitz. Inclusive, tem um outro livro que fala melhor sobre isso, da mesma autora, que é As 999 Primeiras Mulheres de Auschwitz. Eu não li ainda, mas eu pretendo ler. E depois disso, a irmã dela também vai para Auschwitz e as duas vão se unir ali e fazer tudo que elas podem para sobreviver e sair daquele terror. Elas vão ficar 3 anos nos campos de concentração, trabalhando muito, passando fome, doença, perdendo pessoas queridas, tudo que a gente já sabe que aconteceu. Outra diferença desse livro é que ele é um livro biográfico, né? Então, realmente, é uma história que aconteceu, de uma pessoa real, e a autora mostra um pouquinho do processo de escrita do livro. Então, ela mostra algumas conversas com a Rena, ela mostra como ela começou a escrever a história da Rena de fato. Então é muito interessante ali no começo e no final tem esses trechinhos assim que mostra a construção da história de fato, né? A escrita do livro. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Então ela escreveu a história da Rena e claro que deve ter sido muito difícil para a Rena, né? Nem consigo imaginar escrever tudo isso, relembrar tudo isso para uma outra pessoa escrever. Então é um livro biográfico mesmo, de uma pessoa real, que foi escrito por uma autora e tem todo esse processo de escrita aqui que ela mostra, né? Não é só a história em si, que eu achei muito curioso, eu gostei bastante. Claro que eu tô muito tocada com essa leitura, muito mexida ainda, é uma leitura muito pesada. Vou ter que caçar um livro leve para ler depois disso aqui, porque... Enfim, gente, pesado, muito pesado. Se você tiver algum problema com esse tipo de literatura, né, com violência, enfim, subnutrição, doença, morte, então já fica o alerta. Agora, se você, como eu, gosta de saber mais, né, e de conhecer melhor a vida dessas pessoas nos campos de concentração, fica aí mais uma leitura, que é realmente um livro que eu gostei bastante, achei ele bem diferente dos outros que eu li, nesses aspectos que eu mencionei, né, não é um livro ficcional, não é um livro que tem só a história, mostra o processo de escrita, como a autora conheceu essa pessoa, né, a Rena, como essa história começou a ser escrita de fato. Então, enfim, como os traumas da própria Rena foram explorados, né, muito legal, assim. E é muito louco porque, como é uma história real, a Rena, ela, em determinado momento, ela perde a noção do tempo. É tipo, só levantar, entrar na fila do pão, trabalhar, depois voltar para o alojamento, ficar na contagem, pegar mais um chá ralo e um pão, e dormir, acordar de novo e começar tudo de novo, sabe? Chega um momento que é literalmente só isso, você não sabe exatamente que data que tá, né? O tempo ele é contado por trabalho, comida, a pouca comida, né? Vale ressaltar, não é banquete, é o mínimo possível. Trabalho, comida, dormir, acordar, ir pro trabalho de novo. Verão, inverno, doença, morte, assim, não é contado em dias, sabe, em datas específicas, é muito louco. E, cara, como isso é tocante, né, e como as pessoas vão mudando ali dentro dos campos, como elas se agarram a qualquer coisa só pra continuar vivas mesmo com as condições que elas estão ali.
Então é muito forte, é muito tocante. Eu quero ler o outro livro dessa mesma autora, que é As 999 Primeiras Mulheres de Auschwitz. Vai falar melhor sobre esse primeiro transporte de mulheres, né? Que foi horrível e as mulheres não esperavam, né? Porque elas achavam realmente que era só um campo de trabalho. E, gente, elas foram com uma linha de viagem, sabe? Com roupa, com dinheiro, com comida. E quando elas chegam, né? A gente sabe que tudo é tirado delas. Elas ficam completamente perdidas, não sabem o que está acontecendo. E aí elas começam a passar por todo o processo desumano ali nos campos de concentração, né? E nunca mais recuperam seus bens, perdem suas famílias, suas casas e tudo mais. Então é, assim, extremamente triste, pesado, mas vale muito a leitura. Então amanhã volto com outra leitura mais leve, eu espero, porque eu ainda tô muito chocada, muito tocada com esse livro, apesar de já ter lido muitos livros de Segunda Guerra Mundial, muitos livros de Holocausto, muitos livros de campos de concentração, mas eu não deixo de me comover, de me tocar e de pensar como essas pessoas viveram em condições tão precárias e como tinha gente que apoiava esse regime. É um absurdo completo. Mas é isso, amanhã eu volto com mais uma leitura pra vocês, espero que um pouco mais leve, beleza? Oi, gente, segunda-feira, depois daquela leitura super pesada de ontem, trouxe um livro de ficção de cura que estava aqui na minha lista, né? Mais um livro japonês, que é Chocolate Quente às Quintas-Feiras, que é sobre um café, um pequeno café, com apenas 3 mesas e um balcão. E o que dá nome a esse livro é uma personagem que vai até esse café todas as quintas-feiras e pede sempre uma caneca de chocolate quente. E ela escreve longas e longas cartas, mesmo tendo internet, computador. Ela sempre está escrevendo cartas. E o atendente desse café fica muito curioso para entender o que se passa na cabeça dessa mulher. E temos outras duas personagens principais. Uma é uma executiva, que está preocupada com seu papel de mãe e de esposa. E a terceira é uma professora preocupada com o rumo da sua carreira. E o legal dessa história é que são apresentados 12 fragmentos de vidas de pessoas, só que na história de uma pessoa, por exemplo, enquanto outra aparece só como um fragmento, no capítulo seguinte, essa outra pessoa vira a protagonista daquele capítulo. Então as vidas vão se entrelaçando, se cruzando ao longo da história. E as personagens, uma faz parte da vida da outra de alguma maneira, né? Esses 12 fragmentos, essas 12 pessoas são conectadas de alguma forma, umas com as outras. E o interessante é que esse livro também tem uma boa parte que se passa em Sydney, na Austrália, então eu achei bem legal, bem diferente. E é uma ficção de cura, né, gente? É sobre o amor, sobre a amizade, fala muito também sobre doença, superação, o respeito dos próprios limites, dos limites das outras pessoas. Então é realmente um livro que nos faz pensar e refletir sobre muitos aspectos da vida. E a gente vai descobrindo ao longo da história o que está acontecendo na vida dessas personagens, né? Principalmente quando elas são pano de fundo da vida de outra personagem. Então é muito interessante, eu gostei, foi uma leitura bem leve, para realmente esfriar a cabeça, porque ler um livro de Auschwitz não é nada fácil, então eu resolvi encaixar esse livro depois e não me arrependi nem um pouco. Gostei dessa leitura, talvez um 4 estrelas aí, se você quer um livro de ficção de cura. Um livro mais tranquilo, que te faz pensar, refletir sobre a vida, sobre os sentimentos, né, sobre amor, respeito. É muito interessante, fica aí a recomendação. E hoje eu trouxe aqui para vocês livrinhos em braille. Na verdade chegaram no sábado aqui em casa, só que eu tava em São Paulo, então uma vizinha pegou pra mim e aí eu recebi o pacotinho da segunda remessa. Tá aqui. Olha, gente, é bem fininho. Esse aqui é 3 Contos de Lima Barreto, A Nova Califórnia, Cartas de um Defunto Rico e O Moleque. Esse aqui vai ser o livro da segunda roda de conversa, que provavelmente deve acontecer em abril ou maio, enfim, ainda não sei, assim que eu souber eu falo pra vocês. Que a primeira roda vai ser na semana que vem, né, da Poncea Vicêncio, que eu gostei muito, inclusive, e vai ser com a própria autora, eu estou muito, muito curiosa, muito na expectativa. E o segundo livro, gente, esse aqui vai ser muito difícil pra mim. A Metamorfose, do Franz Kafka. Tem muito tempo que eu quero ler esse livro, mas tem um porém. Ele
Se trata de um personagem que em determinado momento vai se transformar em um inseto e a perspectiva da história vai ser na visão desse inseto. Gente, eu tenho pavor de insetos e bichos assim mais asquerosos, eu tenho pavor, tenho pânico. Então, esse livro pra mim vai ser uma leitura de superação de medos, assim, que eu realmente não gosto. Eu fico muito mexida quando eu leio coisas sobre baratas e insetos voadores, coisas desse tipo. Eu fico muito, enfim, não gosto realmente. Mas eu quero me superar e eu quero ler esse livro. Esse do Lima Barreto eu vou ler mais perto da roda de conversa, até para não esquecer, enfim, não vou ler ele por agora. E esse aqui do Franz Kafka eu vou criar coragem, agora ele tá aqui na minha mão, eu preciso ler. E olha o que mais veio, gente, um marcadorzinho de livro. Vamos ver o que tá escrito aqui. Clube do Livro em Braille, IBC, ai que legal. E muito adequado, né, marcador. Agora que eu tô com livros físicos aqui na mão, é muito apropriado, porque lendo a gente tem que marcar as páginas, né, então... Ai, tô muito feliz, obrigada, IBC. Eu tenho os marcadores de livros aqui, mas é sempre bom ter mais um. Esse livro aqui do Lima Barreto, ele não tem paginação do livro físico, até porque ele é uma reunião de contos, né, em um volume só aqui, mas em braille ele tem 61 páginas, então não é muito grande. E o do Franz Kafka, deixa eu ver aqui, tem... Deixa eu ver. O físico tem 84. Em braille tem 137. Também não é muito grande, não. Dá pra ler em umas 2, 3 semanas, lendo um pouquinho por dia. Mas, gente, eu preciso criar coragem. Confesso pra vocês que eu tô curiosa, mas não tô muito empolgada, não. Eu tô um pouquinho nervosa pra ler esse livro aqui. Tem muito tempo que eu tô tentando criar coragem, mas agora vai ter que ir, né? Mas é isso por hoje. Amanhã eu volto com mais leitura, mais livros, provavelmente um filmezinho também, mas amanhã eu conto mais pra vocês. Beleza? Oi, gente, terça-feira, 11 de fevereiro. Hoje eu li Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que era um livro que eu queria muito ler, estava muito ansiosa. Esse livro conta a história, principalmente, da família do Marcelo, né, com foco no pai dele, que ele era político. Ele foi exilado em 1964, na época do golpe, da ditadura. Depois ele conseguiu voltar, eles se mudaram, só que em 1971 ele foi novamente levado, mas ninguém sabia para onde. Os policiais tiveram uma atitude ali muito velada, não diziam nada para ninguém. Ele foi levado e essa família lutou para descobrir o que aconteceu com o Rubens Paiva, que era o pai do Marcelo, né? Então tem bastante foco aqui na Eunice, que é a mãe do Marcelo, a esposa, e ela vai tentar descobrir o que aconteceu com o marido dela. Ela também vai passar por situações muito desafiadoras, mas vai encarar de cabeça erguida e vai ter que sustentar a família com 5 filhos pequenos e sem o marido, que ninguém sabe o que aconteceu com ele, para onde ele foi. Esse livro, ele não segue uma linha do tempo linear, porque ele é um livro de memórias. Então, as coisas vão sendo contadas à medida que o Marcelo vai descobrindo ao longo da vida, porque muitas coisas ele só soube quando ele ficou adulto. A mãe dele não contou muita coisa para ele na época, ele era só uma criança, né? Ele tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, ele era apenas uma criança, tava virando adolescente, então muitas coisas ele só foi descobrir depois de adulto, né? As coisas que até a própria mãe dele passou, enfim, então muitas coisas ele foi descobrindo só depois, mas não é muito difícil de acompanhar, é um livro que ele vai e volta na linha do tempo, né? Ele começa no final com a mãe dele já muito debilitada pelo Alzheimer, e ele vai voltando no tempo para contar a história da família dele, de acordo com os fatos que aconteceram, né? Também tem uma leve menção ao acidente dele, mas não é o foco aqui. Isso já foi contado no outro livro, né? Felizando Velho. E a própria luta da mãe dele, né? Depois que ela perdeu o marido, que ela realmente entendeu que ele não ia voltar, ela estudou, se formou em direito, né? E ela virou defensora de minorias, principalmente dos direitos indígenas.
Eu achei isso muito interessante. Eu acabei de voltar do cinema porque sim, eu fui assistir o filme Ainda Estou Aqui no cinema. Aproveitei a promoção da Semana do Cinema, né, que vai entre os dias 6 e 12 de fevereiro. O ingresso estava R$10 e estava passando aqui perto da minha casa. Gente, eu amei esse filme. O filme, ele vai realmente contar a mesma história do livro. Qual a diferença? Eles vão seguir uma linha temporal linear, né? Então eles pegaram o livro e adaptaram. Então as coisas vão começar lá no começo, né? Quando ele ainda estava em casa, tudo certinho, vai passar pela situação onde ele é levado. Depois a própria Eunice com uma das filhas também são levadas, mas elas acabam voltando. Só que no filme o foco é muito mais na própria Eunice, na luta dela para descobrir o que aconteceu com o marido e para sustentar a própria família. Então, enquanto o livro ele é na perspectiva do Marcelo, que é quem escreveu e quem está contando a história, o filme ele é sob a perspectiva da própria Eunice. E ali no final mostra já ela debilitada pelo Alzheimer, mas não é tanto o foco assim. Mostra um pouquinho dela trabalhando também, defendendo os direitos indígenas. Tem algumas dessas coisas. E alguns fatos que estão no livro, eles aparecem no filme só no final, não como cena, mas nos créditos ali, né? Na cena final mesmo, aparecem algumas informações, né? Como descobriram o que aconteceu com o Rubens Paiva e tudo mais. Então, eu achei que foi, assim, bem fiel, só a forma de contar que foi diferente. Gostei muito, tô muito na expectativa aí pro Oscar, enfim, mas eu gostei muito. Tanto do livro quanto do filme e principalmente da atuação da Fernanda Torres, porque não deve ter sido nada fácil para ela fazer um papel daquele. Porque a Eunice, ela é muito fria, ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito durona, né? E ela sustenta tudo aquilo, toda aquela situação sem chorar, sem se lamentar. Ela só quer realmente saber o que aconteceu com o marido dela e sustentar a família dela. Não deve ter sido nada fácil fazer um papel daqueles. Né, vendo seu marido ir embora, depois de descobrir tudo que aconteceu com ele, aguentar tudo de cabeça erguida. Então, achei sim, foi uma grande atuação. E assisti no cinema, né, com audiodescrição. Achei até interessante, porque no atendimento lá, quando eu fui comprar meu ingresso, a própria funcionária me sugeriu, mas eu já sabia, estava com o aplicativo baixado, já tinha baixado o recurso de audiodescrição para assistir. Foi muito tranquilo, consegui acompanhar o filme numa boa. E ainda bem que tinha audiodescrição, porque no final, como eu disse, tem bastante coisa escrita ali nos créditos. Então, o filme é tranquilo de acompanhar, mas se eu não tivesse com audiodescrição, eu não iria saber o que estava ali, porque realmente não tem nada sendo dito, né? Só uma musiquinha com o texto rolando. Mas eu gostei demais da experiência, foi muito legal. Gostei tanto do filme quanto do livro. Fica aí mais uma recomendação para vocês, tá? Tanto do filme quanto do livro. Dá para ler um e não assistir? Dá para assistir sem ler? Também, mas eu acredito que os dois se complementam de maneiras diferentes, então eu acho interessante se você puder ler o livro e assistir o filme, eu acho que você vai ter uma experiência mais rica. Mas fica aí a minha recomendação e amanhã tem mais leituras, beleza? Oi gente, quarta-feira, mais uma leitura, como eu gosto de leituras pesadas, densas e sinistras, eu li Mensageira Secreta. Não era um livro que estava na minha lista, na verdade eu encontrei na Audible. Eu entrei lá e estava, enfim, na tela inicial, apareceu para mim, gostei do título, li a sinopse, gostei da sinopse e resolvi ler. Esse livro, ele se passa em grande parte na Itália, em Veneza, na época da Segunda Guerra, e ele trata principalmente dos atos das mulheres espiãs e que serviam na resistência contra o regime de Hitler na época da Segunda Guerra. Então aqui nós temos uma protagonista que ela leva basicamente uma vida dupla. Durante o dia ela trabalha para o Reich, porque ela tem um alemão muito bom e eles precisam de uma pessoa para traduzir e datilografar documentos, e ela acaba sendo chamada para esse trabalho. E à noite ela serve a resistência, tanto levando e trazendo mensagens, quanto produzindo um jornal de resistência. E ela usa justamente as informações que ela consegue no trabalho dela durante o dia para informar as redes da resistência e as pessoas durante a noite. Então ela leva essa vida dupla, que é muito perigosa, obviamente, muito arriscada, né? Porque ela tem família, enfim, e ela precisa fingir que tá tudo bem, né? Se disfarçar para não ser seguida.
e em algum momento da história o chefe dela desconfia que tem um informante ali que está repassando as informações e ela vai ficar em perigo. E muito tempo depois, em 2017, nós temos uma outra personagem que passou por um processo de luto, a mãe dela faleceu e ela resolve investigar o passado da família dela. Ela descobre no sótão uma máquina de escrever velha e ela começa a investigar de onde saiu essa máquina e qual é a história por trás dela. Ela começa a descobrir documentos e acaba indo parar em Veneza para investigar a vida daquelas pessoas durante a Segunda Guerra, porque tem relação com a família dela. Gostei muito desse livro, principalmente porque ele se passa em Veneza. Não é muito comum que livros sobre a Segunda Guerra Mundial se passem nesse cenário. Obviamente é um livro de ficção, mas com muita pesquisa. Então eu gostei dessa ambientação desse cenário. Eu gosto muito da Itália, né? Da cultura, da ambientação, das paisagens. E Veneza é uma cidade belíssima, com aqueles canais e todo o transporte praticamente de barco. Cara, é muito legal. Então eu gostei muito. E essa vida perigosa que ela leva, né? Tinha muito tempo que eu não lia livros sobre espionagem na Segunda Guerra, especialmente conduzido por uma mulher. Então eu gostei muito dela assumir esse papel, né, de espiã e trabalhar na resistência, mesmo correndo todos os riscos e tendo que se disfarçar muito bem. E ela consegue fazer isso muito bem. E eu gostei demais. É uma história muito dura, mas não, aqui não mostra, né, campos de concentração, essas coisas. Mostra, sim, algumas cenas de violência, obviamente, né, alguns ataques da própria cidade, enfim. Mas é um livro muito mais sobre resistência, espionagem e vida dupla, né, que ela leva. É muito mais sobre isso do que sobre campos de concentração, esse tipo de coisa. Então é um aspecto diferente aí da guerra, né? Então eu gostei muito desse livro. Tenho lido bastante livro de Segunda Guerra ultimamente. Na verdade já tem um bom tempo que eu ando lendo livros desse tipo, que eu gosto bastante. Então eu gostei desse, é um livro ficcional, mas foi muito bem escrito, né? Em determinado momento também ela começa a escrever um romance. E a ideia dela não é nem publicar esse romance, mas acidentalmente esse romance é publicado no meio do jornal e as pessoas começam a ficar ansiosas, obviamente, que é anônimo, né? Ninguém sabe o que ela está escrevendo, mas ela, além de tudo isso, ainda começa a escrever uma história como se fosse um folhetim, né? E cada dia, cada publicação vai saindo um pedaço dessa história e depois ela consegue reunir os pedaços e ela continua publicando. Mas é muito interessante, sabe? Todas essas vidas que ela leva, tendo que juntar tudo isso. E depois essa parente dela que vai investigar o passado e descobrir algumas coisas sobre a protagonista, né? Principal dessa história. Então eu gostei muito. Talvez um 4,5, quem sabe até uns 5 estrelas. Eu gostei muito desse livro, desse texto. Me deixou na ponta da cadeira, porque tem aquele gostinho, né, de suspense, mistério. Ah, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aquela sensação de perigo o tempo todo. Então, mais uma leitura aí muito boa que eu fiz. Não me arrependo e recomendo aí pra vocês, se vocês gostam de livros desse tipo, né? Que tem suspense, espionagem, guerra e um monte de coisa acontecendo, aquela loucura toda. Então fica aí mais uma recomendação pra vocês. E amanhã tem mais, beleza? Oi, gente, quinta-feira. Hoje com mais uma leitura que tava aqui na minha lista, na minha TBR. Uma leitura um pouquinho diferente. Eu li O Grande Roubo do Trem, do Michael Crichton. Esse livro, ele foi escrito a respeito de um roubo que aconteceu na Inglaterra em 1854. E o Michael Crichton, ele fez uma pesquisa bem extensa, não só do próprio crime, quanto dos costumes da época, os costumes vitorianos, e ele pegou também todos os registros do julgamento, os depoimentos, para poder escrever esse livro. Inclusive tem algumas passagens que ele mostra, né, esses escritos, então é muito legal. Foi um roubo de ouro equivalente a 12 mil libras, e esse ouro ele era transportado de trem. Então tem todo o planejamento de tudo que o ladrão precisou fazer para roubar esse trem. Ele era um cofre-vagão, né, e não era do mesmo jeito que os cofres de hoje, eram cofres à chave. E é muito interessante porque a gente vê também como era diferente até a fabricação dos cofres e como os roubos eram feitos, né? Não era como é hoje. Os cofres eram muito mais difíceis de roubar, tinha chave, você tinha que dar um jeito de pegar essa chave ou fazer uma cópia, porque se você não tivesse a chave desse cofre, ele era extremamente difícil de ser arrombado.
Não era igual hoje, que a gente tem várias ferramentas aí que, enfim, né, podem ser usadas para abrir um cofre. Naquele tempo era muito mais difícil. Então ele também traz essas peculiaridades, né, de como eram feitos os roubos naquela época, como os cofres eram produzidos, a prova de fogo, a prova de arrombamento, a prova de várias coisas, para eles não serem roubados. E aí ele vai descrevendo, né, ele vai intercalando situações do julgamento, né, os depoimentos, com a descrição do planejamento desse roubo, né, e ainda terminou de um jeito muito espetacular. Foi muito sensacional e foi um roubo que ficou aí na boca do povo por um bom tempo. Imagina roubar tudo isso de ouro de um trem e ainda sair vivo para contar a história, né? É uma loucura. Eu gostei muito desse livro, deu aquela sensação de suspense, frio na barriga. Tem momentos que eu fiquei até torcendo para ele conseguir se safar, porque era muito louco, assim. E ele, né, fez todo o planejamento, teve que contar com outras pessoas para conseguir fazer esse roubo. E eu gostei demais desse livro. Eu já tinha lido outros livros do Michael Crichton, né? Já li Jurassic Park, enfim, mas nada nesse estilo, né? Esse livro ele é realmente um livro bibliográfico mesmo, né? Ele fez uma pesquisa e só transformou essa pesquisa em um livro, mas é muito interessante. Eu gostei bastante, assim, me deu um frio na barriga, me deu aquele nervoso. Foi um livro que me prendeu a atenção, eu li muito rápido, assim, foram 4 horas que passaram voando, e eu queria saber como que ele tinha conseguido roubar o trem e ainda sair vivo para contar a história, para ser preso, julgado e tudo mais. Então fica aí uma recomendação, se você quer um livro aí de crime, né, um livro de crime real, principalmente naquela época vitoriana, ainda tem tudo isso, né, os costumes da Inglaterra vitoriana, como funcionava a política, os costumes sociais. Então, eu gostei demais desse livro, fica aí mais uma recomendação, uma leitura aí 4 estrelas. E amanhã vamos ter aí mais uma leitura, mas esse aí eu gostei demais. Foi muito legal, muito gostoso de ler, me entreteu bastante. Beleza? Oi, gente, sexta-feira. Hoje eu trouxe mais uma leitura, mais um livro aqui da minha TBR para o mês de fevereiro, um livro nacional, que é Árvore Inexplicável, da Carol Kilvato. Eu já li os outros 2 livros dela, que são Porém Bruxa e Senciente Nível 5, gostei muito. Esse aqui é um livro de fantasia urbana, que ele se passa no estado de São Paulo, e a nossa protagonista, que é a Diana, ela é uma estudante universitária, ela mora em Guarulhos, estuda em São Paulo, e ela vive naquela correria, né, de trabalho, estudo, pegar transporte público, aquela coisa toda. Só que ela começa a notar alguns eventos, uns fenômenos estranhos, né? Em geral, umas névoas assim coloridas em torno de árvores, de algumas árvores. E ela vai começar a investigar para tentar entender o que está acontecendo. Quando em um determinado momento ela percebe que não é só ela que nota esse tipo de fenômeno, mas os amigos dela, eles a princípio não acreditam, né? Pensam que ela tá doente, que ela tá com algum problema. E aí, ao longo da história, ela vai realmente descobrir que tudo isso é muito maior do que ela, que tem jogo de interesses políticos, financeiros, econômicos, e tem muito perigo envolvido em toda essa situação. Então ela vai começar a fugir, se esconder, porque ela vai se ver presa aí numa armadilha, numa trama muito maior do que ela imaginava. Tem criaturas aí extintas que outras pessoas não conhecem, tem um monte de coisas envolvidas. Eu gostei muito desse livro. O começo eu achei ele um pouco lento, assim, um pouco devagar. Mas depois a história engrenou de um jeito que eu fiquei muito curiosa, na expectativa, ansiosa, com aquele frio na barriga, assim, ai meu Deus, o que vai acontecer, pelo amor de Deus. E perseguição, e aquela correria, muita ação, e gente correndo perigo, e toda aquela folia. Então eu gostei muito desse livro, a Carol Kilvato de novo me surpreendendo. E teve mais uma coisa muito legal envolvendo esse livro, que eu encontrei ele na Audible. E aí, gente, é com a narração da própria autora. Tem outros 2 narradores, mas a narração principal é da própria Carol. Uma narração maravilhosa, espetacular. Gostei muito da leitura dela. Bom, ela lendo o próprio livro foi fantástico. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir na Audible, eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. Eu gostei muito desse livro, sem contar que ele se passa em lugares que eu conheço, que eu já passei. Eu vou muito para São Paulo, né, para o meu tratamento médico, já fui a trabalho também. Então,
tem referências ali de muitos pontos, até de estações de metrô, enfim, de muitos lugares que eu já passei, que eu passo com certa frequência. É muito legal você ler uma história que você não precisa imaginar o cenário, porque você conhece o cenário. É muito interessante, então eu gostei muito da experiência de leitura, a narração dela foi maravilhosa, incrível. Gostei muito da produção desse audiobook. Então fica aí mais uma indicação de literatura nacional que vale muito a pena. Se você ainda não conhece os livros dela, eu recomendo muito também, Porém Bruxa e Senciente nível 5. São livros incríveis que eu gostei bastante. Então, mais um livro aí bom da Carol Kiovato. Eu gostei de todos os livros dela e esse não foi a exceção. Gostei muito também. E estamos quase acabando a TBR, pessoal. Graças a Deus, tá fluindo muito bem. Estamos quase acabando já, tá faltando só 2 livros. Tá faltando Precisamos Falar sobre o Kevin. E tá faltando o segundo volume do Continente do Érico Veríssimo, que é a leitura conjunta que eu tô fazendo com 2 amigas. E passando esses 2, a minha TBR acaba, então vou ter que achar outras coisinhas pra ler ao longo do mês, porque eu não vou ficar 15 dias sem ler, né, gente? Porque não dá. Mas é isso, amanhã eu volto pra contar pra vocês qual vai ser a última leitura desse vlog, beleza? Oi, gente, sábado, o último dia desse vlog. E hoje, a última leitura dessa semana foi Precisamos Falar sobre o Kevin, que era mais um livro que estava na minha TBR para esse mês. Aqui nós temos um adolescente que ele assassinou 11 pessoas, entre colegas da escola e familiares, e a mãe desse adolescente vai escrever cartas para o pai, falando da própria história, do que aconteceu, porque o pai, apesar de estar ausente, é o único que vai entender toda a situação. Então, todo o livro são grandes cartas que ela escreve para o marido dela, né? Falando do filho, falando do dia a dia dela. Ela começa a escrever essas cartas 1 ano e 8 meses depois que o filho foi preso em uma unidade uma unidade correcional de menores, né? E essas cartas, elas têm um estilo muito específico, né? Elas sempre começam contando ali de como tá sendo o dia dela, daí ela fala das visitas pro filho, né, o Kevin, e ela vai voltando no passado e ela começa a contar pra gente toda a história desde quando os dois namoravam, depois eles se casaram. Ele queria filhos e ela não, mas acabaram tendo o filho, né, o Kevin. E ela teve muitos problemas com essa maternidade, depois ela teve uma outra filha. E esse filho, ele já era muito estranho. Desde que ele nasceu, ela estranhou muito. E ele continuou sendo muito estranho ao longo da vida. Então ela vai contando como era o comportamento desse filho, o comportamento no relacionamento deles. E, gente, é uma família, assim, completamente podre por dentro, sabe? Ela não poupa nada, ela coloca todos os sentimentos dela pra fora. Ela expõe mesmo toda a podridão que estava dentro dela, os sentimentos negativos, a revolta, a tristeza, a desconfiança que ela tem com o próprio filho dela, que ela sempre desconfiou e o pai não. Então ela realmente expõe tudo nessas cartas até chegar no fatídico dia dos assassinatos. Eu confesso para vocês que no começo esse livro não me pegou muito, tá? Eu achei a história muito lenta, tava muito devagar e eu não tava me interessando por muitas coisas que estavam acontecendo ali, muita coisa do cotidiano dela, tudo que ela sofreu depois que o filho foi preso, né? A discriminação e o preconceito sofrido por ela, né, pela sociedade, por tudo que o filho dela fez. E aí, depois ela vai descrevendo o relacionamento dela com o marido, aquela coisa toda, tá, e daí? Mas quando tem os episódios que realmente interessam, gente, é muito chocante, é sério. Os assassinatos em si, como eles foram planejados, como o Kevin executou todo esse plano que ele tinha na cabeça, é muito chocante, muito metódico, muito bem planejado, orquestrado mesmo, e muito cruel também. Então, quando fala das partes do assassinato em si, é muito interessante, mas o começo demorou um pouco, eu demorei um pouco para engrenar nessa história, sabe? Eu comecei a ler, daí, não quero continuar lendo, mas aí eu fui, até que depois da metade realmente a história engrenou. Mas talvez só não seja o meu estilo, né? Eu gosto de livros com mais ação, mais coisa acontecendo. Mas eu gostei muito dessa história, principalmente do final, né? Quando descreve realmente os assassinatos e tudo que aconteceu. Talvez eu daria umas
3,5 estrelas, 4, quem sabe, mas gostei. O resultado geral foi bom, mas eu realmente não gostei do começo. Demorou para engrenar um pouco essa história. Esse livro para mim foi um pouco mais lento do que o normal. Mas tá aí mais uma recomendação de leitura. Se você tiver estômago para isso, fica aí essa dica. E esse foi o último livro dessa semana. E, gente, tá acabando minha TBR. Agora só falta ler o segundo volume do Continente. Provavelmente eu vou ler, não sei se eu vou ler na semana que vem ou na última semana de fevereiro. Ainda tem que ver ali com as meninas. Mas vou ter que achar mais livros para encaixar e até o final do mês, porque eu não vou ficar sem ler, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixa o seu like nesse vídeo, comenta, compartilha com as pessoas. Não custa nada, é bem rapidinho e vai ajudar bastante aqui no meu trabalho. Beleza? E até o próximo vídeo, pessoal.